A paz do Senhor, povo de Deus, estou passando aqui mais uma vez para nós estudarmos, a palavra de Deus com o tema As lições espirituais da vida de Sara, a mulher de Abraão. O que é que a vida dela nas Escrituras Sagradas pode nos ensinar, Então hoje nós vamos aprender as lições espirituais, amém? A respeito da vida de Sara, mulher de Abraão. Este texto sagrado destaca a idade que Sara viveu. O nome Sara significa mãe das nações, como está escrito em Gênesis capítulo 17, do versículo 15 ao 16. Sara era a esposa do maior patriarca do mundo, Abraão. Assim, ela passa a ser também a mãe de uma multidão de pessoas, como matriarca de Israel. Sara ocupa uma posição proeminente entre as mulheres da Bíblia e assim podemos extrair muitas lições espirituais importantes de sua vida e conduta, Então nós podemos aprender muitas coisas a respeito da vida de Sara. A importância de Sara nas Escrituras. Sara era chamada anteriormente de Sarai, minha princesa, e aparece pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis capítulo 11 e o versículo 29. Sara era estéril e apesar de estar dedicada e apesar desta delicada, Deus a escolheu para ser mãe de povos e nações, como está escrito em Gênesis capítulo 11 e o versículo 30, e Gênesis 17 e o versículo 16. Amém? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, cada versículo desse, para você entender. Sara era uma mulher famosa, e a mulher formosa é alvo de cobiça dos homens e paga um preço para se manter fiel a Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao 20. Sara era uma mulher decidida e impaciente, e isso a levou a tentar criar meios humanos para cumprir as promessas de Deus ao convencer Abraão a ter um filho com a sua escrava, chamada Agar, como está escrito em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 9. Essa atitude de Sara foi errada, mas tinha precedentes no código jurídico de Hammurabi, entre os contratos de casamento, estabeleciam a obrigação de o homem prover-se uma serva para lhe dar um filho, caso a mulher não pudesse fazer isso. Existia uma lei, que permitia naquela época, como ela era estéril, a lei permitia Abraão, o esposo, se deitar com uma escrava e ter um filho, para trazer a descendência. Amém? Mesmo com a precipitação de Sara, Deus não desistiu dela. Antes, renovou as promessas em sua vida, mudando-lhe o nome de Sarai para Sara, e reafirmando que ela seria mãe de reis e nações, como está escrito em Gênesis, capítulo 17, o versículo 15 e 16. A incredulidade de Sara foi confrontada pelo próprio Deus, que disse a Abraão: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tomarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho, como está escrito em Gênesis 18, e versículo 14. No tempo certo,
a bênção chegou para Sara, e o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu um filho a Abraão na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, como está escrito em Gênesis capítulo 21, versículo 1 e o 2. Sara sempre foi lembrada na história pelo próprio Deus. O nome dela é mencionado centenas de anos depois por outros escritores bíblicos, como Isaías. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei e o multipliquei, como está escrito em Isaías 51 e o versículo 2. Sara foi citada também muitos anos depois na galeria dos heróis da fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11 e o versículo 11, e pelo próprio Pedro como exemplo de fé a ser seguida por todas as mulheres cristãs, como está escrito em 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 6. Amém? Então, para concluir esse estudo, para que você entenda, né, embora fosse uma mulher de temperamento forte e decidida, Sara deixou um grande exemplo de submissão e obediência a Deus e ao seu marido, devendo seu exemplo de vida ser seguido pelas mulheres cristãs, né? Então, essas são as lições espirituais que Sara nos deixa, né, para que nós possamos tomar por base. Amém? Então, a gente sabe que ela errou de ter dado ali H como esposa, né, como mulher para Abraão, para que gerasse um filho, mas não foi um erro não, porque a lei naquela época existia uma lei que permitia que, no caso, como Sara era estéril, a lei permitia a esposa ser estéril, ela pegar uma escrava e dar para o seu marido ter um filho, e o filho que nascesse dessa escrava seria o filho do casal legítimo, né? Que no caso era Sara e Abraão. Só que antes de ela tomar essa atitude, Deus já tinha feito a promessa a ela dizendo que iria dar um filho, só que ela não teve a paciência. Então o que nós podemos aprender é que nós temos que ter a paciência, né? Existe um ditado que diz: ter a paciência de Jó e esperar o tempo determinado de Deus para as promessas dele se cumprir na nossa vida. Não adianta a gente se apressar, não adianta a gente correr, a gente querer ser algo, a gente querer aparecer, a gente querer ter posição. Porque a Bíblia diz: aquele que se exalta, Deus o abaterá, e aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Então, quanto mais humilde você for, quanto mais submissa a Deus você for, quanto mais você obedecer a palavra de Deus, mais Deus vai lhe exaltar. A Bíblia diz que é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Amém? Então esse foi o estudo de hoje, com o tema As lições espirituais da vida de Sara. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.